O presidente Lula afirmou hoje que está em contato com a FUNAI e o Ministério dos Povos Originários para tomar conhecimento de todas as terras prontas para demarcação no país. O discurso foi feito durante participação na Assembleia Geral dos Povos Indígenas em Roraima. A Paula Lobão tem os detalhes para a gente desse evento e traz agora ao vivo. Paula, com você. Os detalhes para a gente desse evento e traz agora ao vivo. Paula, com você. Olha, Lívia, esse pedido do presidente Lula à FUNAI e ao Ministério dos Povos Indígenas é para evitar que invasores se apoderem do território indígena e por isso ele quer ver com rapidez, com urgência, todas as terras que já estão prontas para serem demarcadas no país. A gente lembra que isso é por conta não só do garimpo ilegal que acontece lá na terra indígena Yanomami, existem outras áreas indígenas no país que sofrem com a invasão de garimpeiros ilegais, que sofrem, por exemplo, também com a invasão de madeireiros, pessoas criminosas que chegam nessas regiões e vão destruindo fauna, flora, vegetação, aquela região e, claro, impactando nas comunidades indígenas, trazendo, como no caso dos Yanomami, uma crise de saúde, uma crise sanitária. A gente separou exatamente o momento em que o presidente Lula fala a respeito dessa necessidade de se fazer as demarcações de terras e já aproveitar as que estão prontas. Vamos ouvir agora o presidente Lula a respeito disso. É que eu tenho pedido, tanto para a FUNAI quanto para o Ministério, me apresentar todas as terras que estão prontas para ser demarcadas, porque a gente precisa demarcá-las logo antes que as pessoas se apoderem delas. Antes que as pessoas inventem documentos falsos, escrituras falsas e digam que são donos da terra. Documentos falsos, escrituras falsas e digam que são donos da terra. E olha, Lívia, durante esse evento que o presidente Lula compareceu em Roraima, ele também fez uma série de compromissos, assumiu uma série de compromissos com os povos indígenas, entre eles o de definitivamente retirar os garimpeiros dessas áreas, não só da área indígena Yanomami, como de várias outras áreas indígenas. Também se comprometeu a criar uma linha de financiamento para ajudar essas comunidades indígenas na produção agrícola delas, criando aí uma forma de subsistência para esses povos, né? Uma linha de financiamento especial para indígenas. Uma outra coisa que ele também se comprometeu foi que o governo federal vai investir na saúde e na educação desses povos e também vai se esforçar com relação às conversas e à união do continente americano em torno da proteção da floresta amazônica. Agora, Lívia, algo que a gente pode destacar durante a fala do presidente Lula, durante o discurso dele no evento de hoje, é que ele lembrou a vinda de negros escravizados para o Brasil. A gente separou essa fala dele, vamos ouvir agora o presidente Lula. Depois de exterminar com milhões de índios, resolveram vender a ideia que era preciso fazer a escravidão vir para o Brasil, porque os indígenas eram preguiçosos, não gostavam de trabalhar. E se eles não gostavam de trabalhar e não tinha brancos para trabalhar, porque os que vinham da Europa não queriam trabalhar, então resolveram contar a história que os índios eram preguiçosos e, portanto, era preciso trazer o povo negro da África para produzir nesse país. Ora, toda a desgraça que isso causou ao país, causou uma coisa boa, que foi a mistura, a miscigenação. Agora, Lívia, a gente lembra que essa é a segunda visita do presidente Lula ao estado de Roraima desde que ele tomou posse. Eu volto com você. Muito obrigada mais uma vez pelas informações. Paula Lobão, bom trabalho para você. Mais um giro com os nossos analistas. Mota, vou começar com você mais uma vez. Queria destacar 3 pontos principais dessas falas de Lula, que a própria Paula Lobão destacou para a gente. Lula fala da necessidade de avançar nas demarcações das terras, de oferecer linhas de financiamento agrícola para a produção desses indígenas e de avançar, da necessidade também de avançar no combate ao garimpo ilegal. Queria te ouvir a respeito dessas pautas, sua análise delas.
Me parece que são pontos, né? O primeiro e o terceiro são pontos óbvios, né, Lívia? Agora, é mais fácil falar do que fazer. É um desafio muito grande. A Amazônia é uma região imensa, faz fronteiras com países muito complicados. Ali você tem todo tipo de atividade ilegal, não só garimpo, né? Ali a invasão por grupos terroristas dos países vizinhos, ali a contrabando, tráfico de drogas, todo tipo de atividade ilegal. É uma região enorme, muito difícil de ser policiada, então é um desafio que existe há muito tempo e ainda vai permanecer por muito tempo. É preciso se enfrentar esse desafio com bom senso, né? Com menos conversa e mais planejamento, mais pensamento. Eu acho importante também perguntar aos índios o que é que eles querem, o que é que eles pensam para as lideranças indígenas, o que é que elas pensam para o futuro delas, né? Se elas querem isso, ver que está sendo colocado na mesa, ou algum projeto diferente. Agora, Vilela, o próprio STF também se debruça numa discussão que envolve a demarcação de terras indígenas, que é a possibilidade de, nesse ano, eles retomarem o julgamento do marco temporal, que foi suspenso, se não me engano, em 2021. Qual deve ser, na sua opinião, levando-se em consideração decisões anteriores da Corte, nessa seara, qual deve ser a decisão do STF em relação a essa tese do marco temporal e de que forma essa decisão dos ministros pode interferir e influenciar nessa política de demarcação de terras? Olha, Lívia, esse é um tema realmente bastante polêmico e que é evidente que ele terá uma grande influência no que se relaciona a essa política prometida pelo governo federal com relação à demarcação de terras, à concessão de terras, à concessão de financiamentos e de investimentos. Uma coisa que chama muito a atenção é esse discurso do presidente da República, um discurso muito simplista e que não encara o problema de frente. Ele vem fazendo análises históricas, avaliações históricas totalmente descontextualizadas e vem colocando a situação dos povos indígenas dentro de um contexto de fragilidade, dentro de um contexto de preservação de uma estrutura que não necessariamente seja a estrutura que esses próprios povos desejem. Então, quando se analisa o contexto da vida indígena, não se pode esquecer a necessidade de progresso, o interesse que essas populações tenham para desenvolver suas atividades, para progredir e não para serem preservadas dentro de uma realidade histórica de 100, 200, 500 anos atrás. Então, esse discurso do presidente é um discurso que, por vezes, soa bonito, soa simpático a alguns setores da sociedade, mas é um discurso vazio e que não resolve o problema, não ataca de frente.